sido desenvolvidas e aprovadas no Brasil. E não é isolado, né? Porque pensar o currículo é pensar o projeto educacional e o próprio projeto de sociedade. E neste currículo, qual é o lugar que a sociedade revela para os jovens, né? Para a juventude. Então, eu fiz aqui um pequeno esquema que eu vou seguir, né? Porque são muitos elementos que a gente tem pesquisado. Então, o que significa a reforma do ensino médio e a BNCC, né? Porque, na verdade, a BNCC e a reforma do ensino médio fazem parte do conjunto de reforma. Então, no momento que nós estávamos avançando na ideia de ensino médio como educação básica, né? E com as diretrizes, enfim, com uma série de processos que vinham se desencadeando no sentido de garantir a escolarização e o direito à educação para os jovens, né? Nós também, ao mesmo tempo, estivemos disputando, né? Disputando projetos, principalmente entre o público e o privado, né? Mas também não podemos deixar de dizer que o projeto da reforma do ensino médio, então, ele começou a se dar através do PL de 2013, né? O PL 6840, já em 2013, apresentado, e nós discutimos, né? E aí começou esse conjunto, né? Em termos conjunturais, certa fragilidade institucional, na qual acabou com o golpe, né, que todos nós assistimos contra a presidente eleita Dilma Rousseff. Mas, na verdade, mais do que isso, né, dentro desse contexto, existem muitos outros elementos que nós poderíamos discutir, mas que agora não dá tempo, né, de trabalhar tudo isso. Bom, então, qual foi a maquiagem da reforma do ensino médio e agora da educação profissional, né? Primeiro, a crise de audiência. Então, foi traduzido a crise de audiência na mídia, enfim, né, no ensino médio, a partir, então, do que se diz que o ensino médio tinha um excesso de disciplinas, que o ensino médio estava falido, que tinha muita, então, além das 13 disciplinas, né, o ensino médio tinha problemas, e todos nós sabemos disso, né, que realmente o ensino médio precisava de um repensar. E aí, o repensar, né, não são as reformas que foram instituídas a partir, então, do fomento e das indicações dos organismos multilaterais, né, de uma série de documentos que, se nós formos analisar, né, ajudaram, então, a completar essa reforma. O foco da reforma, então, com a ascensão do Temer e de uma série de grupos, né, porque não foi só ele, é uma série de grupos que ascenderam na educação, no Conselho Nacional de Educação, destituindo, inclusive, os representantes, né, das associações, das instituições ligadas à educação pública, e, nesse contexto, então, a entrada, né, de sujeitos ligados a instituições, ao programa da década de 90, né, ligado ao Fernando Henrique Cardoso, enfim, né, a uma educação, uma visão de educação muito diferente daquela que nós, educadores populares progressistas, defendemos. Bom, essa reforma, então, ela surge com a falsa participação da sociedade. Eu acho que aí tem uma questão importante, né, a falsa participação das instituições, da sociedade, dos professores, né, e que culminou, então, com a legislação aprovada, né, pelo ministro e pelo, então, presidente, Michel Temer. E o texto da reforma, então, ela vai trazer uma série de alterações, além do foco da flexibilização curricular, que para mim é a principal questão, né? Ela vai alterar a LDB em uma série de legislações. Então, ela altera a questão do financiamento, que eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Essa questão do Fundeb, que passa a ser dividido agora com várias instituições, que não só as públicas, mas também as privadas.
altera o currículo, né, trazendo uma carga horária mínima para a educação básica, que é de 600 horas ano, retirando disciplinas, né, do currículo, trazendo outras propostas que não obrigatórias, então é o caso da sociologia, da filosofia, da arte, do ensino, né, do espanhol, e lembrando sempre que nós aqui no Sul, né, temos essa a lei, né, do território, dos nossos territórios vizinhos que falam espanhol, nós somos o único país da América do Sul que não fala o espanhol. Nós falamos português. Então, tem essa questão para ser pensada e, na verdade, a língua obrigatória passa a ser o inglês. Também temos a obrigatoriedade das duas disciplinas, então, né? Somente português e matemática. E aí, o que é importante entender? Por que português e matemática, né? Porque são essas duas disciplinas que são avaliadas nas provas internacionais, nos documentos internacionais, nas avaliações internacionais. E, basicamente, a questão, né, da falácia, então, da propaganda enganosa da escolha dos itinerários formativos, né? Ou seja, agora as escolas e os estudantes poderão escolher qual itinerário formativo que você vai querer fazer. Não, isso não é verdade, né? Porque o que as pesquisas nos apontam? Que o itinerário formativo não é uma opção do aluno, né? Muitas vezes não é nem opção da escola. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, é o que é possível fazer, né? E em relação a isso também existem muitas consequências, muitas implicações, principalmente para a questão dos professores que estão sendo retirados, né? Como estão sobrando, entre aspas, aqui, eles estão sendo deslocados para trabalhar outras disciplinas que foram trazidas para o currículo sem a participação, né? Sem a discussão. Por exemplo, o empreendedorismo, o projeto de vida, educação financeira, né, que são áreas que estão sendo trazidas para o currículo. Então, esses professores que sobram as suas cargas horárias estão sendo deslocados para essas disciplinas, quer dizer, sem ter, né, a expertise, sem ter aquele conhecimento sobre a essas disciplinas. Então, nós temos a formação comum, que retira dos estudantes da escola pública, né, o direito a ter uma educação de compreensão, né, de compreensão do mundo, de compreensão da vida, tendo em vista a complexidade que o mundo nos exige, né, cada vez mais conhecimentos e conhecimentos de base científicos que vão nos ajudar a compreender esse mundo complexo e vai nos oferecer em troca uma série de penduricalhos, né, que não foram, na verdade, discutidos com ninguém. Então, tiram as humanidades e acrescentam essas outras disciplinas, né? Como eu falei. Além de tudo, nós temos as competências socioemocionais que vão permear o currículo. E qual é a crítica que a gente faz? Entre tantas outras, né? Além de retirar o conhecimento científico, etc. Que a reforma e a BNCC, elas foram, né, sendo induzidas, né, sendo dirigidas por instituições que não aquelas que pensam a escola. Né? Por exemplo, nós temos as fundações, nós temos os institutos, né? Aí em Santa Catarina eu até tenho um texto que eu trago lá no início, quando se pensou no ensino médio, né? Quais as instituições que já atuavam com a Secretaria Estadual de Educação em Santa Catarina. Bom, Itaú, né? Instituto Ayrton Senna, todos com Instituto Natura, todos com projeto, lugar, dizer que os projetos deram certo e assim por diante. Então, essa é também uma questão importante, porque o conteúdo, né? A escola continua pública, mas o conteúdo da escola passa a ser privado. E isso tem um porquê, né? Não é por acaso.
né? Porque nós estamos vivendo um momento, aquilo que a gente chama de neoliberalismo, né? Um novo neoliberalismo, na qual o Estado passa a ser o empreendedor, não para as instituições públicas de direitos, para os direitos sociais, mas sim para as grandes corporações, para o mercado. E para essa questão, né, para o Estado empreendedor, então, que vai fazer essa direção para o mercado, precisa de uma nova sociedade. Para formar essa sociedade do século XXI, então, nada melhor do que a educação ser esse instrumento de mudança de etos, né? Porque é uma mudança no etos educacional, que é, então, essa implantação dessas novas formas de entender, né, a educação através do currículo. Não só a educação e o mundo, né, porque vai fazer com que os estudantes achem que eles precisam ser os empreendedores de si mesmo, né, numa sociedade sem emprego, sem trabalho, enfim, né, com essas reformas todas que a gente vem acompanhando. Então, as reformas, em geral, elas têm sido a porta de entrada para a mudança, né, do ethos de sociedade e do ethos educacional que elas vêm trazendo, então, esses novos conteúdos. Bom, mas, além disso, né, ela vem retirando a autonomia da escola. Né? Por que a reforma tira a autonomia? Por que o currículo catarinense, né, como tem sido tantos anos pensado e repensado e dialogado com os educadores do Estado, né, com os educadores do Estado de Santa Catarina, também, né, traz esse perfil de retirada de autonomia em certo grau, a partir do momento que não dialoga, né, ou dialoga com uns e não com todos. Então, isso é um pouco daquilo que a gente vem estudando, né? E já também tentando mostrar o que a reforma do ensino médio faz. Então, quando eu falo do foco flexibilidade curricular, né, o que a gente está falando, né? Da desregulamentação da legislação como um todo, né, da legislação educacional, a gente está falando da precarização do trabalho do professor e da escola, a gente está falando em políticas top-down, né, quer dizer, de cima para baixo, tanto em nível nacional quanto em nível dos estados, porque a implantação da reforma ela está sendo feita muito parecida em todos os lugares, né? Na verdade, é um modelo desenhado, né, e apresentado e vendido para os estados, claro, né, com recontextualizações, porque cada escola, cada grupo de professores recontextualiza tudo isso. Fragiliza, então, a concepção de formação humana, né, de formação humana integral, aquela que os educadores, né, públicos, progressistas, que pensam, então, que a escola pública é para todos, né, é diversa, precisa atender os filhos da classe trabalhadora, então, fragiliza essa formação a partir do momento que retira, né, tantas coisas como disciplinas, como carga horária, reforça as desigualdades históricas, porque, como a gente tem visto, né, a escola pública vai ter um tipo de educação e a escola privada vai ter outro. Né? Quer dizer, as escolas privadas, o que a gente vem acompanhando? Elas não estão desenvolvendo esse currículo pequeno, curto, né? Abauroado, como a gente pode dizer. Então, eles estão preparando os alunos para o Enem, eles estão trabalhando com, assim, numa questão mais geral, né? Estão trabalhando com outras concepções educacionais que não essas trazidas pela reforma. Então, vai reforçando as desigualdades, a dualidade histórica que a gente tem visto entre educação profissional e educação geral, né? Limitando o acesso da população mais pobre à educação. Bom, por que limita, né? Porque retira, é desigual. Num mundo em que os sujeitos, né, principalmente os jovens, têm que trabalhar para ajudar no sustento da casa, né, essa forma de trazer uma reforma que não atende
a juventude, o que vai acontecer? A evasão. Não é o caso, talvez, de vocês aí, mas aqui, né, em termos gerais, a gente tem evasão muito grande no ensino médio, e em especial na educação de jovens e adultos, né, que é um dos focos super importantes para a gente poder pensar também. A dualidade da dualidade, né, conforme o Mauro Sala fala também, ou seja, né, há uma distinção em relação ao conhecimento, dualismo, fragmentação, né, o comprometendo a formação dos jovens, comprometendo a formação profissional, a partir do momento em que traz a formação profissional como um itinerário formativo, né? E agora, podendo pensar sobre isso em termos de formação e de formação humana integral, o que nós estamos estudando, né, nesse momento? É justamente isso. Como essa desregulamentação da legislação, né, vai propiciar que o aluno passe pouquíssimo tempo na escola, né, as 600 horas por ano para fazer a formação de base, mas nos itinerários formativos poderão ser feitos através de parcerias, e inclusive com professores, né, aquilo que eles chamam de notório saber. Então, desregulamentando também a função docente. Então, vejam, no caso do itinerário formativo da educação profissional, e aí eu vou falar, mas também já olhando para os demais, né? O que a gente pode já inferir, né? Bom, com as diretrizes da educação profissional de janeiro de 2021, o que acontece? Os estados poderão fazer parcerias, né, com qualquer instituição que possa oferecer o ensino médio integrado. Então, ele passa a ser descaracterizado da rede, né, da rede federal e das redes estaduais, porque ele pode ser oferecido de várias formas, né, como qualificação, como parceria, enfim, né, em EAD. Então, eu faço as 600 horas e as outras horas eu posso complementar e juntar essa carga horária, um curso aqui, um curso lá, né, para juntar, então, a carga horária desse novo ensino médio, então, desse itinerário formativo. E isso, né, como o Frigoto diz, é uma traição. Não só uma traição aos jovens, mas a traição ao país, porque vai desescolarizar, né? A questão da educação profissional e tecnológica vai desescolarizar, então, esse itinerário a partir do momento que também retira do público, né, essa formação e passa para o mercado, enfim, né, para tantas outras instituições aí que estão loucas para abocanhar, né, uma parte do investimento e do financiamento da educação. Então, a formação profissional, né? Claro que não é a EPT, mas é a formação profissional. Então, ela fica relegada a um itinerário, né? A um itinerário formativo, né? E essa questão da qualificação profissional é muito preocupante, porque é o que mais nós estamos vendo a partir, então, do programa Novos Caminhos, né? E esse programa Novos Caminhos, ele tem vários desdobramentos, e um deles é o financiamento para que os institutos e as escolas e as secretarias passem a oferecer esses cursos de qualificação rápida, até os adultos, a educação escolar é o nosso grande questionamento. E a outra questão, né, é que Congelou, né? Congelou. Acho que caiu. Se bem que ela ficou ali,
Saiu a imagem, ó. Caiu. Agora caiu. Caiu. Ela já vai entrar. Sim. É bem aquele problema que tinha falado, né, Carla? Oi, Ovete. Oi. Tem mais gente que entrou depois. Boa noite, Oi, boa noite, Marta. boa noite. Eu estou explodindo, imagina um parecer visto às 2h30, tô. Oi, Ailson. Ganhei. Oi. Vou esperar um pouquinho ela entrar para terminar de fazer a fala dela. A Raquel voltar. É. Também já entrou, o Kleber também já entrou, já está aqui. A Priscila está aqui. A Terezinha também, que vão falar depois. Voltou! Eu caí, desculpa, é que eu já tinha avisado que a minha internet está. Sim, Então, na faz parte. verdade, é isso. Só para encerrar, é isso, né? A reforma do ensino médio e a BNCC, então, são políticas, né, organizadas fora da escola, sem a participação dos professores, sem a participação dos estudantes, né? Retiram aquilo que é de base para compreender o mundo científico atual e passam, então, para essas outras conteúdos, né, que se diz atuais, ajudar a construir essa sociedade século XXI, ou seja, construir um outro projeto de educação, né, com um foco no individualismo, na meritocracia, né, ou seja, passa a responsabilização, então, para os sujeitos e não mais, né, o Estado acaba se livrando, na verdade é isso, né? Além de reduzir o papel do Estado, vai repassando a educação para essas outras instituições, que é as que estão fazendo educação. Muito parecido com os Estados Unidos, muito parecido com outros países que a gente tem estudado, com o Chile, né? E, na verdade, nós temos que ir na contramão disso, né? Nós precisamos de escola pública, com gestão pública, né? E estatal. Não basta ser pública, né? Não basta ela oferecer as vagas, ela precisa oferecer as vagas e assumir a educação, né? Porque senão a gente pode ter escola pública, oferecer as vagas, mas quem opera, quem vai aplicar o programa, né? Quem vai vender, né? Tudo que é tipo de equipamento, material didático, passa a ser as instituições privadas, como a gente tem visto, que não tem compromisso com a educação pública, né? Que não tem o compromisso com a educação pública. E na EPT, então, em termos muito gerais, né? Tudo em termos muito gerais, é isso. Então, nós estamos no momento, né, em que de uma crise estrutural, né, e que de reestruturação produtiva também, mas uma reestruturação produtiva que vai desqualificar os jovens ao invés de fazer uma formação adequada, tanto em nível médio quanto na educação profissional. E em relação ao Enem, a pergunta que fica, né? Porque agora o Enem está sendo reformulado, até amanhã a gente tem uma discussão sobre isso. A questão é: o que vai acontecer com o aluno que optar pelo quinto itinerário? Formação técnica e profissional. Não tem nada que diga respeito a isso. Então, ele não vai poder fazer o Enem ou não vai ter formação adequada para concorrer com os outros colegas. Então, essa também é uma das nossas preocupações, né? Num país que, há algum tempo, vem descuidando dos seus jovens, dos seus professores e da sua população. Bom, em termos gerais era isso, né? Poderia ter tantas coisas para falar, mas quero dizer que nós, professores, somos a última fronteira contra a barbárie, gente. Se nós, da educação, não pensarmos em tudo isso e dissermos um não à reforma do ensino médio, eu, sinceramente, não sei o que vai ser dos jovens daqui a 10 anos, 15 anos, enfim. Temos que fazer alguma coisa para barrar isso, né? E sem dizer da conivência, né, dos nossos colegas que ocupam os órgãos de gestão, enfim. Então, em termos gerais, era isso. Eu fico à disposição depois para
poder pontuar algumas outras questões que ficaram de fora, mas é isso, num contexto de minimização de direitos, de fragilidade, né? É isso que a gente tem oferecido para os jovens do Brasil. Obrigada, Raquel, por essa excelente contribuição aqui para a nossa conversa, né? Na verdade, vem aprofundar aquilo que já era desigual, né? O que já era desigual aprofundou as desigualdades, tá? Então, agora vamos passar para o Vete, que é representante do SINT no Conselho Estadual de Educação, né? Ela vai fazer uma fala um pouco sobre a reforma, como é que circulou lá no Conselho Estadual de Educação. Vai lá, Vete, obrigada pela tua participação. Obrigada, Marta. Boa noite a todas e todos. Eu já vou justificar novamente, eu estava na plenária do Conselho, a Marta passou por lá e sabe, eu pedi vistas de um processo, né, de uma escola particular, e foram 2h30, então, né, mas valeu a pena, deu 10-9, só que eles estão inconformados, e tentaram de todas as formas, recontaram umas 3 vezes os votos. Mas, assim, pelo menos saio, né, satisfeita. E aí, assim, ó, dizer, Raquel, que eu me sinto até mal ter que contar como o processo aconteceu, porque é uma coisa totalmente fora daquilo que a gente defende, daquilo que a gente, né, tem clareza, e o que você coloca, não se ouviu base, não se ouviu estudantes, e o Conselho, sim, um apêndice da Secretaria da Educação, a serviço da Secretaria, e que hoje, na maior felicidade, conseguir 10 votos contra 9, de 19 conselheiros, nos dá uma alegria, porque tudo é alinhado com eles, o máximo é 2, 3 votos, né? Então, a gente fica muito feliz de ver quando a gente vê que, né, a gente consegue levar algumas pautas e ter o resultado, né, algumas vitórias. Então, parabenizar, eu, infelizmente, peguei o finalzinho da tua fala, mas com certeza está gravado, né, Marta, eu quero ouvir, né, parabenizar aí o pessoal, né, a Marta, o pessoal da nossa secretaria aí, porque eu acho que isso é fundamental, né, poder ter essa discussão, ter essa base do que isso significa, né, na educação, e poder trabalhar com esse olhar de que nós não temos dúvida. A nossa certeza é de que nós precisamos, né, fazer com que esse novo ensino médio, ele está aí 100% aprovado nas escolas, inclusive nas 120 escolas pilotos de Santa Catarina, que ele não vai dar certo, e não deu certo, e não existe estrutura, não existe condições de trabalho, não existe formação, não existe material. Essa é a fala que a gente ouve 100% das escolas, né? E como eu estou na Regional de Chapecó agora, a gente sabe que todas as regionais se assemelham, né, Carla, né, o companheiro de Florianópolis, todas se assemelham às 30 regionais. Então, eu vou colocar um pouco do processo, porque ele veio ao Conselho pela Secretaria da Educação, né? Então, como chegou no Conselho Estadual de Educação? Foi encaminhado pela Secretaria da Educação, porque a pergunta foi essa, né? Como foi a aprovação da matriz curricular? Então, chegou, aí houve, então, o Zumblick, que é um conselheiro, né, alinhado com o governo, e mais algumas 2 ou 3 técnicas que participaram. A participação, eles levaram quase 1 ano, ficaram estudando e discutindo, chamaram alguns professores, né, e os redatores deles, e apresentaram a proposta. Essa proposta, então, ela veio para as mãos do Deschamps. Aí o Deschamps fez análise, né, e à luz da BNCC, né, da lei do novo ensino médio, óbvio, né, e da resolução 93, então ele fez toda uma análise dentro disso, e também com o olhar do CONSED, que o CONSED também trabalhou um documento chamado Rúbrica da Qualidade dos Currículos, tá? Então, ele fez essa análise. A partir dessa análise, então, a Secretaria elaborou os cadernos, né? 5 cadernos agora, porque o 5º agora foi aprovado também. Então, começou com o caderno número 1, aonde eles trouxeram o currículo base do território catarinense, que algumas coisas a gente, né, forçou, e conseguimos em algumas instâncias trazer algumas questões da proposta curricular de Santa Catarina, que ainda era o que nos salvaria, né? Então, algumas coisinhas de pensar um pouco na formação, mas na prática nada disso está acontecendo. Nos cadernos tem algumas questões que, né, mesmo torto, poderia garantir uma formação, pelo menos poderia garantir uma condição um pouco melhor, e infelizmente não está acontecendo. Então, o primeiro caderno, ele traz o geral, né? Ele fala da organização do novo ensino médio. O segundo caderno, ele fala da formação geral básica.
E o terceiro trata das trilhas, né, e aprofundamento já da parte dos itinerários. O quarto, ele trata da parte da eletiva, né, e que são os componentes eletivos que fazem parte dos itinerários. E aí, o que eles fizeram? Durante 2019, 2020, né, 2021, eles tiraram 120 escolas no estado como escolas piloto e colocaram em prática. E até ali, ainda existia um tempo onde os professores tinham, né, começaram com 10 horas, depois 5, que eles podiam planejar. Então, a gente até ouvia algumas escolas dizer, ó, nós estamos estudando, nós estamos se aprofundando, nós estamos né, fazendo o máximo. Aqui em Chapecó foram 3, né? O Tancredo, que é uma escola modelo aqui, uma do município, que é da Cordilheira, e a terceira, que foi a escola... o Tancredo, o Coronel Bertazzo, que é uma escola de um bairro. Essas escolas até tinha, por exemplo, algumas escolas que estavam elogiando e a gente se arrepiava, mas eles diziam, nós estamos conseguindo estudar porque eles tinham um tempo enorme, né, para formação, para planejamento, mas nunca esquecer que a formação, né, dentro da Fundação Ayrton Senna, etc., etc., mas eles sentavam e planejavam, né? Aí agora zerou tudo. Então, a partir do momento que foi implantado, zerou tudo. Aí, o que aconteceu? Né, então, dentro do caderno número 1, que é o geral, né, já tinha os 3 modelos de matrizes. E aí, nos 3 modelos de matrizes, eles, né, foram, então, o que guiou, né, a utilização dos demais cadernos. Aí era do ensino médio regular, né, que dá, e do tempo integral, que tinha uma carga horária diferenciada. Aí veio, então, a etapa da aprovação. Então, eles mandaram, né, as matrizes, aí isso foi lá no início de 2021, no final de 2021, então, foi encaminhado as matrizes para o ensino médio profissionalizante e o noturno, né? Então, foram, quer dizer, feitas as aprovações. E o que eles levam em consideração, né? Então, levam em consideração que há uma proposta onde eles, né, você pode trabalhar interdisciplinaridade, que você pode trabalhar por área, em que se tem aí né, uma abertura para que o aluno possa, então, dentro da sua escolha, né, daquilo que ele vai fazer dentro do projeto de vida. Então, quer dizer, é uma imensa, um peixe vendido que ele não tá dando certo. Para tanto que depois que a gente começou a trazer, e eu fui levando o tempo todo, desde o início do ano, quando foi implementado, empurrado goela abaixo, né, em todas as escolas do Estado, nós temos, inclusive, agora, um pedido da Comissão de Sistemas, que eu faço parte, a Marta sabe, dizendo que precisamos levar a ouvir, né? Nós vamos ouvir o que está acontecendo, porque se realmente as escolas estão nessa condição, tem gente já de cabelo em pé. Então, a gente parece que já estamos com uma cunha muito boa dentro do Conselho para que esse novo ensino médio realmente tenha, né, não tenha como dar continuidade. E aí a gente diz, vamos ter, com certeza, né, no novo governo, isso não pode e não poderá jamais permanecer. Então, essa, mais ou menos, é a trajetória deles, né? E aí eu já coloquei, então, que no caderno 5, eles vêm com a formação técnica profissional, do itinerário de formação técnica, e também a questão da organização, né, mais aprofundada das trilhas. E eu vejo que não tem, quer dizer, não tem, né, o olhar foi sempre um olhar totalmente direcionado a cumprir aquilo que a Base Nacional Comum Curricular de competências é o da nossa tudo aquilo que nós vimos discutindo, que deles me jogam o tempo todo, né? Não, a base vinha sendo discutida, mas vinha sendo discutida de uma outra forma, né? O novo ensino médio já tinha discussão no governo anterior. Ele tinha uma discussão, mas não neste olhar. Então, existem algumas questões que, às vezes, a gente sempre quer, né, até para nos dizer que nós estávamos também, né, pensando em mudanças, mas eram mudanças de forma diferente. Eu sei que eu tinha de 5 a 8 minutos só, acho que meu tempo já acabou, mas eu, né, comungo aí, fecho de toda a fala da Raquel, porque tenho certeza, né, de que nós precisamos, sim, né, se contrapor a esse tipo de, inclusive, de grades, e que não, eu acho que depois até o Kleber tem a experiência do Bom Pastor, que é gritante, né, é só aumento de tempo, as escolas, a gente passou o tempo todo dizendo para as escolas, vocês têm que tirar
um tempo para poder planejar, vocês têm que bater de frente, e eu acho que não sei nem se tem que tirar, você não teria que deixar mesmo da forma que está, para que prove de que isso não está dando certo e de que isso é o enterro da nosso ensino, o nosso ensino médio, e a preocupação é com a profissionalização e nada mais. Então, obrigada, Marta, eu fico aí junto, então, para o debate. Obrigada, Ivete. Importante a tua fala, né? Para colocar nesse contexto, né, que foi aprovado. Porque uma coisa foi aquela experiência das 120 escolas piloto, né? Aquilo era uma coisa. Agora, na implantação de fato, é completamente diferente, né? Muito diferente. Eu queria consultar aqui a Priscila e a Terezinha, se podemos passar para o Kleber falar agora. Pode ser, Priscila e Terezinha? Pode? Pode. Vamos ouvir a voz de um homem, então. Sim. O Kleber é professor lá de Chapecó, que o Ivete acabou falando, né? Uma escola no centro de Chapecó, Bom Pastor, e está lá na peleia na implantação do novo ensino médio. Vamos lá, Kleber. Vai lá. Obrigada pela presença. Boa noite, Marta. Cumprimentar a professora Marta, guerreira incansável da educação de Santa Catarina e a nível nacional, ao Ivete, que também fez a sua contribuição, e a Raquel, ouvi um pouco a fala dela. Só justificar, eu tô numa sede social aqui, inclusive, depois, no final da minha fala, eu vou até o salão, tem uns meninos do ensino médio que são meus alunos que vieram jogar futebol, e eles poderão confirmar aquilo que eu estarei fazendo aqui, de informações, de trazer a realidade, de que eles não estão gostando do novo formato aí do ensino médio. Então, dizer que a Raquel já contemplou uma parte da minha fala, naquilo que se fala do currículo, naquilo que se fala daquilo que os alunos precisam, muitas vezes, da classe trabalhadora, conciliar trabalho e educação, e eles não têm feito isso. Muitos tendem a migrar para o ensino médio noturno, que é uma realidade aonde vai custar aí 4 anos para que eles possam permanecer sem estrutura nenhuma, pedagógica, laboratorial, de xerox, enfim, do corpo técnico e pedagógico da escola, né? Então, isso deixa um pouco triste. Eu trabalho uma noite aqui e tenho esse depoimento dos alunos, o xerox é fechado, a biblioteca muitas vezes fechada, os laboratórios também, aonde que tem essa dificuldade, já que eles trabalham durante o dia e estudam à noite. A questão da jornada, hoje a gente percebe isso, aonde nós aqui fizemos a modalidade, tem uma escola ao lado do nosso município, Cordilheira Alta, eles trabalham 3 dias por semana para completar a carga horária, né? E nós aqui tocamos até 12h15 até a 1h. A maioria das nossas escolas aqui do município de Chapecó. Então, são mais de 20 escolas que têm essa modalidade, começa às 7h30, vai até 12h15, e um dia na semana, algumas escolas é na segunda, algumas é na quinta, até a 1h da tarde, né? E muitas vezes para ir direto para o trabalho, sem uma alimentação correta, adequada, que inclusive nós fizemos denúncia aqui em Santa Catarina para o cara. Inclusive, essa semana saiu, vocês devem ter acompanhado, merendeiros denunciaram comida estragada, podre, foram, inclusive, exoneradas, né? Então, recebendo uma repressão junto às escolas. Então, é um depoimento que a gente colhe da base, né, das serventes, das merendeiras, a limpeza. Elas não têm dado conta, olha só, termina 1h da tarde a nossa jornada na quinta, e 1h20 na mesma sala de aula vai ter alunos do contraturno. Então, muitas vezes não é possível nem fazer a limpeza das salas de aula, tá? E muitos professores estão, no caso, de geografia, falhando, conclui a Kleber. jornada 1h20 Kleber,
Está falhando só para mim ou para todo mundo? Horários assim, de deslocamento, quem trabalha em 2, 3 escolas, principalmente o profissional, tem uma dificuldade de fazer o deslocamento, nós é um pouco distante. E é uma maneira de a classe trabalhadora muitas vezes tem... Oi, está conseguindo me ouvir agora? Sim, agora melhorou. Com a câmera desligada, melhorou um pouco. Eu acho que é melhor você deixar desligada, Kleber. Não sei se era só comigo, mas eu teve algumas falhas. Está conseguindo me ouvir, Marta? Agora sim. Sim. Então, sim, Marta, um pouco esse depoimento aí que a gente colhe, inclusive, dos alunos. Oi. Desligar a câmera? É melhor. Desligar a câmera é melhor. Está conseguindo agora, Marta? Sim. Tá. Agora sim. Vai lá. Não, então, a forma que veio o novo ensino médio foi para, de fato, melhorar, estruturar a questão pedagógica e também da qualidade, não foi e não está sendo aquilo que era o objetivo ainda lá de 2015 sendo discutido. Então, nós precisamos, já tiramos moções de revogação do novo ensino médio, junto à Assembleia Regional aqui em Chapecó, tiramos junto à Assembleia Estadual, né, e que nós possamos, de fato, fazer com que tenha qualidade se permanecer nessa modalidade, mas não era isso que estava sendo pensado lá atrás. Tá? Então, eu quero aqui só mostrar que tem uns alunos aqui na sede, tá, que eles fazem ensino médio e o Basso aqui, nosso aluno, tem 15 anos, e tem aqui a galera que está aqui, vocês podem ver, eles estão brincando aqui, e eles não concordam, né, Basso? Não concordo, é muito injusto você ficar com uma carga horária gigante e, às vezes, ter treino, trabalho para fazer. Então, eles gostariam até de dar depoimentos vários aqui, lá na escola tem muitos que querem dar esse depoimento, mas é um pouco essa triste realidade que nós vivemos, o novo ensino médio, sendo que muitos precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Tá? Não sei se dei conta dos 5 minutinhos aí, mas ficamos à disposição, Marta, inclusive coletar material, fotos, das salas, muitas vezes surgem nos espaços, serventes, nós tínhamos 14 serventes na escola, hoje nós temos 8 que precisam limpar, na nossa escola são 1.200 metros cada servente, e nós temos 4 pisos de escola e elas não dão conta de fazer a limpeza. E a merenda, a empresa que ganhou o certame não consegue fazer uma alimentação saudável e de qualidade. Beleza, Marta? Beleza, Kleber. Obrigadão, viu? Importante esse teu depoimento, essa tua contribuição para contar para nós, de fato, o que está acontecendo na escola, né? É muito diferente das propagandas, né, do governo do Estado. Quem fala agora, Priscila ou a Terezinha? Quem quer falar agora? As duas abriram a câmera. Eu só sei. Pode ser a Terezinha, Priscila? Vai lá, ela desligou a luz. Vai lá, Terezinha. Terezinha é professora de Blumenau, tá? Aqui do Vale do Itajaí. Também está na escola, trabalha com 2 escolas de implantação do ensino médio ali em Blumenau. Vamos lá, querida, vamos lá. Ela é suplente de vereadora também. Boa noite a todas e todos, né? Eu gostaria de dizer que aqui em Blumenau, quem implantou aqui num colégio, inclusive numa escola de periferia, onde tem o maior número de negros, foi o próprio Deixa-nos, que veio pessoalmente com o Raimundo Colombo. Nunca vou esquecer deste dia fatídico, porque eu perguntei um monte de coisa para eles e a única coisa que o Deixa-nos sabia me responder agora tu vai ter 16 aulas para planejar. E aí ele me falava de PP, PI, PV, PA, PAC, enfim, até eu aprender isso tudo, e realmente eram 16 aulas. Essas 16 aulas eram o quê? PI, que é o projeto de intervenção, né, que tinha 4 aulas, a gente pegava, dividia as salas e cada professor ficava com eles,
realmente era para eles aprenderem a fazer um projeto, a como lidar com a sua realidade local, era bem bacana esse momento. O PV, que é o projeto de vida, até as professoras engrenar, até elas entenderem o que era. O PA, que é o planejamento por área, isso é o fundamental, inclusive o que está faltando na fala deles aí, foi muito bem colocada, né? Principalmente, acho que da Raquel, está faltando muito essa questão do planejamento por área, então a gente se encontrava em 4 aulas, 2 aulas, 2 vezes por semana, então, humanas, né? E a gente decidia como é que a gente ia trabalhar na questão do planejamento integrado que fazia sentido para os alunos. E isso era muito interessante, e isso, nessa escola, nesse primeiro ano, eu acho que deu muito certo, porque os professores, eles eram, a maioria conhecido entre si, eles eram efetivos, mas o que aconteceu? Nada do que foi prometido pelo Deixman foi feito. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos laboratório, nós não tínhamos dinheiro para viagem, não tínhamos nada. Na verdade, era uma tremenda de uma falácia. A gente gastou muito dinheiro do nosso bolso, era uma equipe muito unida, para fazer e acontecer aqui em Blumenau. E, para nossa surpresa, a gente ficou sabendo lá no final do ano de 2018 que nós nem constávamos nas escolas que tinham novo ensino médio. Nós íamos nos encontros, tudo, mas nós não aparecíamos. Até que a gente voltou para quebrar e falou, pô, nós fizemos um monte de projeto, um monte de coisa, como é que a gente não está aí nisso? Aí, o que a gente percebeu? Já de cara, a gente já percebeu que os alunos não iam ficar. Por quê? Porque a escola era integral, de manhã e à tarde. E os alunos, lá no segundo ano, já queriam trabalhar, porque precisavam ajudar a família, né? E isso aí já deu uma debandada do primeiro para o segundo ano. No SEDUP, eles foram, eu, na verdade, era efetiva no SEDUP, me aposentei faz pouco tempo, no SEDUP, mas continuo trabalhando, né? No SEDUP, eles colocaram sem ninguém saber, não se perguntou para ninguém, não nada, simplesmente o que hoje é coordenador da GERED em Blumenau decidiu a portas fechadas que ia botar o novo ensino médio. Ninguém sabia de nada, aí a gente perguntou para ele por que ele fez isso, ele disse, por causa do dinheiro, né, que foi prometido do Deixman, uma coisa e tal, mas ninguém sabia de nada. E o que me apavora nisso tudo, que, como diz o professor ali antes, eu também fui contemplada em algumas falas, mas eu quero me ater a outras falas, que a BNCC bate muito nessa reforma do novo ensino médio, que é o seguinte, né, que a gente tem que desenvolver competências emocionais nos alunos. Muito bem. Autonomia, criticidade, empatia. Vão parar de ser mentiroso e hipócrita, gente. Se a própria escola não quer grêmio estudantil dentro da escola, a própria escola, o conselho deliberativo, que é a alma, é o coração da escola, é indicado. Quantos de vocês que estão aqui nessa live, que estão nos ouvindo, pode se manifestar aí, algum dia foram chamados para fazer o PPP, o Projeto Político Pedagógico, isso vem enfiado de goela abaixo, eles que decidem o que vai colocar ou não. Outra coisa, que novo ensino médio é esse que a gente está tendo na sala de aula, que os diretores chegam e colocam na parede um espelho de classe. Espelho de classe para eu dizer onde é que o aluno tem que sentar? Cadê a autonomia do aluno, gente? Onde é que está a criticidade? Onde é que está? Isso é um absurdo total. As pessoas não sabem o que estão fazendo. E, para mim, o maior absurdo ainda é... Tiraram, né? A gente tinha 16, daí no segundo ano já veio só para 5 aulas, né? Como a que estava em essa agora, como é o nome dela? Raquel? Não, foi a Alvete. A Alvete colocou, muito bem colocado, daí de repente, do nada, não temos mais. Até essa semana deu um embate lá na escola, porque eles falaram, vocês têm que se encontrar na sua aula atividade. Eu digo, mas que aula atividade que eu vou me encontrar com quem? Conta para mim, se quando eu estou na minha aula atividade, o cara está dando aula no município. Quando eu estou na minha aula atividade, o outro está lá. Tá, vocês querem que a gente se encontre como? Vocês podem se encontrar online. Claro, o cara está dando aula lá no município e vai parar para se encontrar comigo. Como é que é isso? Mas aí eles geram um monte de repressão, um monte de fichário, um monte de coisa para te ensinar. Quando é que tu está na tua aula atividade? O que tu está fazendo na tua aula atividade? Sabe? Mas isso é uma falácia. É lógico que eles não iam deixar uma coisa dessa. Começou aqui, como bem foi colocado aí pela Raquel, com o Instituto Ayrton Senna. Querendo ou não, era meritocracia? Era um ensino voltado ao neoliberalismo? Era. Mas nós somos professores e sabemos que se a gente quiser fazer aquilo tudo diferente, a gente faz. A gente dá o nó nele e faz diferente. Era o que a gente fazia. Mas acontece, né, que é óbvio que o governador não ia ficar pagando, enfim, 16 aulas para professor, que eles, na concepção da maioria deles, já é vadio, né?
para não fazer nada, porque, na verdade, se fazia muitas coisas nessa aula, muita, não é? A gente não ficava sem fazer nada, as pessoas achavam que era isso. Aí, o forte disso é formar um cidadão que seja crítico e que seja democrático. É formar um cidadão, para que ele mude o mundo, aquela balela que passa na propaganda bonita da TV, né? Que eles vão escolher o seu futuro. Eu quero fazer uma pergunta, talvez, se a Alvete estiver ainda, a Raquel, enfim, alguém possa me responder sobre isso. Quando eu ouvi a Alvete, eu lembrei disso. No SEDUP não teve ninguém que chegasse na hora da matrícula e dissesse, ó, você vai ter lá nas trilhas de aprofundamento, você vai poder escolher o que você... Não, o SEDUP é técnico, continuou tendo 3 cursos de mecânica, administração e informática. Informática, a galera odeia fazer esse curso, odeia, porque eles entram pensando que é uma coisa e é outra. Aí, quando eles saem, eles ainda aprendem Java, ninguém mais aprende Java no mundo, acho que é só aqui em Blumenau, nesse SEDUP, não sei, talvez tenha outro. Aí os alunos ficam muito frustrados, já não gostam, né? Eles não queriam, eles vieram com uma expectativa de fazer um ensino médio que eles fossem poder escolher. E, na verdade, eles não podem escolher nada. Chega ali, eles já são colocados dentro de uma grade e eles têm que seguir aquilo. Então, isso é uma baita de uma mentira, isso é uma baita de uma falácia, isso, na verdade, é o neoliberalismo aí, a todo vapor, né? O Fernando Henrique Cardoso fez muito bem esse trabalho quando ele iniciou lá, privatizando tudo e assim por diante, e o próprio pensamento, ainda me dói ter que dizer que ele é sociólogo, né? Mas, enfim... Então, olha só, a gente tem que quebrar isso aí, a gente tem que acabar com esse novo ensino médio, que é a única chance que um pobre, que um aluno de escola pública tinha para chegar em algum lugar é a escola pública. É uma educação comprometida. Os alunos... Eu sou professora de educação empreendedora. Já pode imaginar como é que eu dou uma educação empreendedora em sala de aula, né? Que não é essa que eles estão dando aí. E os alunos amam o que eu faço com eles, porque quando eu comecei a lecionar para eles, eles tinham na cabeça que só é pobre quem quer. É meritocracia na veia. Se eles são pobres, a culpa é deles. Aí eu comecei a fazer com eles no quadro, vem aqui, querido, meu pai é Uber, ganha 12 mil por mês, presta atenção. Eu digo, oi, eu quero ser Uber também, então. Aí, não, mas eu falei, tu pode ir lá no quadro mostrar, querido, não só ele, né, ele é só um exemplo. Aí, quando ele chegou no quadro, ele foi murchando, que no final só deu 1.900. Aí a gente começou a lembrar dele, e o IPVA, isso e aquilo, no final não deu nada, entendesse? Por quê? Porque eles estão no YouTube, isso bate na cabeça deles, que só é pobre, eles não pensam sobre isso, tirando história uma aula, tirando filosofia, tirando sociologia, pensa bem, se a gente já tinha uma defasagem no ensino médio à noite, olha, eu sou professora há 31 anos de chão de sala de aula, eu tenho orgulho de dizer isso. Eu não quis por minha opção. E em nenhum cargo comissionário, porque eu não sou lambibota, não suporto isso, não suporto. Meu negócio é na sala de aula. Então, olha só, em 31 anos que eu sou professora, eu nunca vi uma evasão tão grande como nesse ano. E nos dias que tem o PV, que tem a educação empreendedora à noite, eu leciono isso durante o dia, e que tem a educação financeira, eles não vão para a escola. É uma debandada, já é uma debandada. Agora, tu imagina em 4 anos. Nós estamos no primeiro ano, eu tenho uma sala que tinha 46 alunos à noite, hoje ela tem 16 alunos. 16 alunos. É gravíssimo o que está acontecendo nesse novo ensino médio. E assim, as pessoas lavaram as mãos, infelizmente, os nossos colegas que acabaram indo para a gestão, eles não são gestores, eles estão gestores, tem que lembrar eles que eles são professores, né? E aí eu fico muito preocupada, porque eu começo a conversar com os alunos, eles dizem, professora, a gente vem em algumas aulas e a gente escolheu faltar em outras. Eu falei, por quê, amigos? Professora, é muito chato, eles só ficam falando que a culpa é da gente, eu trabalho o dia todo, eu me ferro, eles falam outro vocabulário, enfim. Aí vem o professor aqui dizer para mim que eu tenho que guardar 30% do que eu ganho, que é a educação financeira. Aí eles dizem, mas professora, como é que eu vou guardar? Aí eu digo para eles, querido, apaga, deleta isso, porque se o professor soubesse realmente como economizar dinheiro, né, ele não estaria numa luta eterna para aumentar o salário dele. Ele seria um banqueiro, ele seria um investidor da Bolsa de Valores, ele seria... Aí, uma coisa mais grave ainda para mim, que a gente tem que pensar muito, Marta, quando for fazer a mudança nesse... Cara, não é empurrar para um professor
que é efetivo e o professor precisa daquelas aulas, porque ele não vai poder ter um baque na folha de pagamento dele, é o que eu vejo que acontece lá na escola. Os professores efetivos pegaram educação financeira, pegaram educação empreendedora, estão seguindo um livro didático, que não, o livro didático ele é para o Brasil inteiro, ele não está sabendo da especificidade aonde eu moro, da minha região. Eu nem pego aquela porcaria daquele livro na mão, porque a maioria não sabe nada com nada, porque como eu já sou lá da outra geração, né? Enfim, quase da outra época já, aí eu já converso com eles, tá? O que é isso, o que é aquilo outro, bababá, a gente foi fazendo um trabalho. O que é ser empreendedor? É empreender para que todos ganhem, não só eu. É um empreendedorismo social, sabe? E está ficando tão bacana que eles acharam tão legal que as outras turmas não querem mais do que aquelas aulas chatas que tem que seguir o livro. Porque tu pega alguém que escreveu esse livro aí, como disse lá a Raquel, né? Ela colocou muito bem que as pessoas não são da educação que fizeram esse novo ensino médio, a reforma do novo ensino médio. Elas que escreveram a BNCC não entendem nada da educação, a gente não foi chamado para isso. E aí, simplesmente, esse ano jogaram para os professores sem dizer nada e diz assim, ó, pega o livro na mão. Aí a pessoa pega o livro na mão, dá um rapaz que está lá que já é gerente de banco. Eu tenho alunos assim, é gerente de banco, ou então, né, está quase gerente de banco, enfim, outros que estão bem posicionados, começa com aquele papo de projeto de vida, quem eu sou. Cara, os caras dormem na sala de aula. Os caras não querem saber disso, amigos. Os caras querem uma coisa mais dinâmica. E o professor pegou aquilo porque ele não pode ficar sem aquele salário. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Isso não vai dar certo nunca. E eu não sei quem é que falou aí antes, a Adriane está colocando bem colocada, a precarização do trabalho, é bem isso aí mesmo. Tanto dos docentes, enfim, como dos próprios alunos, entende? E eu estou dando para eles essa questão, que isso aí é uma falácia, não sei o quê, eles estão concordando total comigo. Eles dizem, professor, isso aí não tem nada a ver. Mas vocês não gostaram? Eu falei, quando passou na televisão, gente, amor, né, professora? Mas aqui na prática a gente não pôde escolher nada. Eu falei, mas foi vocês que escolheram fazer comigo educação empreendedora? Não, professora, a gente só colocou o nome, quem colocou nós aqui foi a direção. Então, preste atenção nisso, né? Eu deixei de ter uma aula de sociologia, o cara de filosofia uma aula, enfim, todas as matérias do ensino médio perderam. Quem ganhou mais foi português e matemática, que é realmente para ensinar as pessoas ao mercado de trabalho. Esse novo ensino médio técnico, com essa trilha de aprofundamento, está todo mundo perdido, mais perdido que cego em tiroteio, para falar a verdade. Um faz uma coisa, outro faz outra. Quando a gente vinha para a reunião que tinha as 5 aulas, tu precisava ver a briga, porque uma professora dizia, eu estou fazendo do meu jeito. Daí eu dizia, não, mas querida, não pode ser do teu jeito. A gente tem que entrar num consenso, porque senão não vai fazer sentido nenhum para os alunos. O outro, não, mas eu vou dar do meu jeito. Está entendendo? Porque ninguém sabe nem o que é isso. Nem, inclusive, o pessoal da sede. Eu vou fazer um desabafo aqui. Um dia eu fui reclamar do PAC, a guria olhou para mim, que é responsável, e disse assim, mas o que é PAC? Eu falei, planejamento por área de conhecimento. Tu é responsável pelo ensino médio, tu não sabe disso? Não sabe. Aí ele dizia PIC, que PIC é o projeto de intervenção, né, para o conhecimento. Não sabemos. Tá, e o PP não sabe o que é? Não, meu Deus do céu, sabe? Não sabe, entende? Não sabe. Então, não sabe colocar o garganta abaixo, né, como a Alvete, né, é o nome dela, né? Colocou aí, muito bem colocado. E para a gente mudar isso aqui, tu tinha falado isso antes, né? Como é que a gente pode sugerir para mudar isso aí? Bem, a primeira mudança é essas disciplinas, por exemplo, se abrir um leque, tem escola aqui que colocou lá na grade curricular, cultura ligada ao corpo. Para quê? Para o professor de educação física não ficar sem aula. Cultura germânica, é uma aspiração que desde o começo do ano eles não têm professor ainda, tá? Nós já estamos em abril, final de abril, não tem nenhum professor para isso. Por quê? Porque as pessoas olham lá e pensam, mas eu vou dar aula de quê? São 2, são 4 aulas, eu nem sei o que é isso. E também não tem nada, porque foi a escola que criou, tá entendendo? O professor não pega, perde todo mundo, perde aluno, perde professor. Quem perde mesmo é a educação. O primeiro ponto é isso, não empurrar isso para os professores. Eu acredito que é fundamental ter uma reforma no ensino médio, sim. Sim, a gente tem que fazer a reforma, mas não é desse tipo. É aquela que a Alvete falou que estava começando lá atrás, que a gente queria realmente um cidadão que fosse consciente, crítico, né? Que ele tivesse empatia e principalmente autonomia, que ele pudesse falar. Quando alguém chegar para mim e dizer
que quer um Grêmio funcionando dentro do seu colégio, que vai deixar os alunos trazer os anseios dele, aí eu vou acreditar que o novo ensino médio está mudando. Porque até então, não. Inclusive, os professores que estão aqui sabem que eu estou falando é a mais absoluta verdade. A APP indicado, o professor amigo da direção vai ser da APP, o tesoureiro, conselho deliberativo, eu parei 3 vezes na minha escola, porque tinha 30 pessoas que iam lá votar. Eu fazia denúncia e parava. Tem que ter 50% mais um, de pai, de professor, de aluno. Mas eles não vêm. Chama para o debate que eles vêm, sim. Faz alguma coisa na escola e chama eles. Tu sabe o que vai acontecer dia 30 agora, que é o dia de família na escola? Vão aproveitar para fazer a eleição do Conselho Deliberativo. E as pessoas vão votar e eles nunca nem entraram na sala se apresentando para eles saber quem é, o que significa o Conselho Deliberativo. Aliás, essa questão de conselho, né, veio do PT, eu acho que isso também incomoda bastante eles, tá entendendo? Para a gente começar a falar... Só conclui, Terezinha, por favor. Vou concluir. Do novo ensino médio, é isso aí, entende? Caso contrário, não tem, e eu concordo com as falas todas anteriores que tiveram aí, isso é fadado ao fracasso, e eu quero deixar aqui a minha posição. Acho que o professor não tem que fazer nada, tem que deixar fracassar de vez mesmo. Claro, quando mudar o governo, a gente tem que fazer, mas isso aí que está aí tem que sair. Obrigada, Marta. Obrigada a você, Terezinha, obrigada. Importantíssimo esse teu depoimento. É que nós temos ainda a Priscila convidada, que vai falar, a Priscila aqui de Florianópolis, né? Ela vai colocar a experiência da escola dela, escola do Muquem, aqui em Florianópolis. Depois nós queremos abrir para os demais, né? Quem quiser mais contribuição, tem mais professores aqui, é importante, né? Também falar sobre isso, tá? Vamos lá, Priscila. Obrigada, Priscila. Boa noite, me escutam? Sim, muito bem. Que bom. Então, quero agradecer o convite e fico muito feliz de ouvir as minhas colegas aí, meu colega nessas falas, porque também me contempla. E a minha experiência aqui da EB de Muquem, no Rio Vermelho, em Florianópolis, é um pouco diferente, porque nós não fomos escola piloto, não houve nenhum teste, e nós já fomos para a implementação direta no início deste ano. Então, uma das coisas que eu queria falar de muitas coisas gerais, né, da educação, a gente fica aqui ouvindo os colegas e pensando em tantas coisas, mas eu estava lembrando que a educação pública no Brasil, ela data de 1935, né? Esse projeto da educação pública para, né, acesso também das pessoas carentes, que não tinham como pagar a educação. Então, a gente não fez nem 100 anos de educação pública nesse país e já querem acabar, né, com esse projeto. Então, que mostra uma força, né, contra a educação aí, muito forte, principalmente nesse momento, nessa conjuntura política que a gente vive, né? Então, eu fico muito contente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura, no ensino médio aqui. Eu já trabalhei em institutos federais, já trabalhei no município, já tive aí uma andança nos últimos 17 anos na educação. Então, a gente consegue fazer algumas comparações até, né? E em termos de estrutura, a gente sabe que as escolas do Estado não chegam, né, aí nem a 1/3 do que teria a estrutura de um instituto federal. Então, se a gente vê esse modelo no Instituto Federal sendo implementado com algum tipo de sucesso, é muito por conta dessa infraestrutura que a gente não tem, né, na escola pública, na escola básica. Então, é importante que se entenda que realmente é um aumento de desigualdade, tanto entre alunos de escola privada e escola pública, quanto dentro da escola pública, essa divisão do ensino noturno e do ensino diurno. Porque eu tenho turmas do primeiro ano aí do novo ensino médio do diurno. E a realidade do diurno é que se conseguiu estender a carga horária, né, com 7 aulas em alguns dias da semana, como o professor colocou, com um horário que inicia às 7h15 da manhã, acaba 12h30, já com o turno da tarde, começando 12h30, e indo até 6h, 6h15, e o turno 6h25 começa à noite. Então, a escola não para mais, ela começa às 7h da manhã e vai até às 22h. Nós atendemos aqui na escola 1.300 alunos,
é uma comunidade bastante numerosa, trabalhamos nos 3 turnos, e recentemente teve que ser fechada uma turma de terceiro ano e outra de segundo, reduzidas assim, e divididos os alunos em outras turmas, para se abrir 2 turmas de primeiro ano, porque a fila é imensa, faltam vagas aqui no norte da ilha, e aí as turmas tiveram que ser abertas agora. Então, imagina, tem turma agora em abril, começando o ano letivo, e a gente está fechando o primeiro trimestre. Então, compartilho com os colegas a falta de professores, a falta de organização até na contratação dos ACTs que nós vimos nesse último ano, que foi uma bagunça, né? Lembro também que a BNCC, quando a gente sentou na escola para pensar a BNCC e mexer no currículo do ensino médio, antes, né, do novo ensino médio, só pensando na BNCC, não havia um currículo mínimo, né, conteúdos mínimos que a BNCC estava prevendo para o ensino médio. Isso já era algo a ser discutido nas escolas, né, de acordo com as comunidades, e então isso já havia uma fragilidade aí, né, em termos de que conteúdos que vamos trabalhar no ensino médio de acordo com a BNCC. Já havia, né, essa dúvida. E a minha realidade aqui é que a gente, em língua portuguesa, nós perdemos 9 horas aula neste ano já. Nós não ganhamos aula. Eu tinha 3 aulas semanais com as turmas de primeira série do ensino médio, eu passei até 2. Como nós temos 9 turmas na escola, isso significa 9 horas aula a menos. Digamos assim, para um professor, é 1/4 da nossa carga horária, que está sendo perdida em um ano. A gente sabe que no ano que vem isso vai se agravar, porque vai ser aumentado para o segundo ano e para o terceiro. E aí, além de português e matemática, porque matemática também perdeu essas 9 horas aulas este ano, a gente vai ter aí a perda em história, geografia, sociologia, né, como os colegas vinham colocando. Então, isso significa, sim, para o professor, perda de carga horária real. E uma outra questão que a gente não levantou aqui, mas que eu queria colocar para o debate, é que essa disciplina eletiva, os componentes, né, desses roteiros, eles não entram para a nossa carga horária efetiva. Porque, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa. Essa é a minha lotação na minha escola. Não existe uma lotação professor projeto de vida, né? Não tem essa disciplina. Então, agora tem. Aí pode ser que não tenha. As eletivas é pior ainda, porque são semestrais. Então, também vai ter agora, não sei se vai ter no próximo semestre. A escolha na nossa escola foi feita com consulta aos alunos, mas como já foi colocado aqui, sem infraestrutura nenhuma, a escola está passando por uma reforma, mas uma reforma porque não tem sala de aula, porque estava com infiltração no teto que queimava todas as lâmpadas, uma reforma que não dá conta da nossa internet, porque a nossa internet é a escola que paga com esses recursos que vieram aí da pandemia, a gente não tem uma internet boa da Secretaria de Educação, da coordenadoria, nós não temos um técnico, né? Eu acho que se a gente quer reformar alguma coisa, eu acho que o Estado de Santa Catarina tem que se dignar a cumprir leis de educação que já não estão sendo cumpridas, a respeito de bibliotecário na escola, por exemplo, que nós não temos. A rede estadual de Santa Catarina não tem bibliotecário, gente. Isso aí, para mim, que novidade é essa escola que a gente quer construir, se nem o básico do básico a gente tem, né? Existe lá na coordenadoria um assessor que vem ajudar a pessoa que está ali na biblioteca da escola, que é uma readaptada. Então, assim, a mesma realidade que o colega falou, os espaços da escola não funcionam de dia e no turno noturno da mesma maneira. Esse ano estamos numa luta para conseguir fazer o funcionamento da biblioteca 2 dias a semana, pelo menos, né, para os alunos retirarem livros, mas é um espaço que a gente não consegue utilizar muito bem à noite. Então, assim, eu até ia dividir minha fala aqui num texto, mas como muita coisa já foi falada, eu vou cortando, né? Eu tinha pensado em falar nas 3 perspectivas, né? A perspectiva da infraestrutura da escola, dos professores e dos alunos. Então, agora eu estou fazendo um apanhadão geral, até para a gente ter tempo para o debate, né? E eu acho que a falta de consulta à comunidade escolar, isso já é um desrespeito muito grande, porque se eu quero pensar no itinerário de formação nesse cidadão, eu preciso saber, ouvir, né, essa comunidade, e inclusive abrir esse diálogo com os pais, porque, né, vamos e viemos, aos 16, 17 anos de idade, quem de nós aqui tinha decidido para a sua vida o que ia ser, não é? Pensa-se hoje
que é muito recente, os nossos jovens estão muito imaturos. Viemos aí de uma perda também de 2 anos de pandemia, que as projeções dos teóricos é de que a gente consiga retomar um ritmo, digamos, né, normal, aí, se a gente pode falar nisso, em 3, 4 anos. Então, quer dizer que esse jovem que está começando hoje no ensino médio, ele estava lá no 7º ano, quando ele tinha aula presencial. Aí ele fez um 8º ano, um 9º ano à distância, que a gente sabe muito bem como não funcionou isso na pandemia, né? Como não houve a garantia do acesso. E aí a gente chega agora para uma implementação de novo ensino médio, sem uma formação dos professores, porque a formação que a SED nos garantiu, ela foi bem interessante, ela foi disponibilizada em dezembro, né? O nosso período de recesso de férias. Então, quer dizer que professor não precisa ter férias, né? Esse é um direito de todos os trabalhadores, mas nós não nos inserimos nisso. Então, deveríamos ter passado o verão, né, as nossas férias, deveríamos ter feito curso de formação para o ensino médio. Obviamente, não fizemos, né? Porque trabalho escravo disse, né, que é proibido. Então, não devemos cumprir com essas jornadas, mas somos cobrados. E agora, né, eu acho que pela pouca adesão à tal da formação, retorna, né, esse curso e, novamente, as direções, né, as equipes gestoras estão vindo com essa necessidade. Ó, professores, vocês precisam fazer o curso de formação para o novo ensino médio. Detalhe, eu sou uma das professoras que está trabalhando com o projeto de vida, né, e é isso aí, a gente recebe material didático que sequer veio em número para as nossas turmas, tá? Nós recebemos, assim, uma quantidade de 30 e poucos livros, 40, sendo que nós temos 9 turmas de ensino, de 1º ano do ensino médio. Então, né, insuficiente. Dividimos eu e uma outra professora, que também é das linguagens, de língua inglesa, o projeto de vida. E ela, né, como ficou com mais turmas, eu disse, tudo bem, né, fica com os livros, porque aí o que a gente faz? A gente trabalha com a mesma resma dos livros em todas as turmas, né? Você vai levando para todo mundo aquele livro. Já é errado, né? Já começa tudo atravessado. O material didático é questionável, eu também acho que como que eu vou avaliar e balizar um material didático se eu não tenho parâmetro para isso, né? Se essas disciplinas não correspondem a um campo de conhecimento específico, então, quem que vai avaliar esse material? A gente vai fazer uma equipe na escola, um corpo editorial de todas as áreas para sentar e avaliar esses materiais? Não. Então, tem toda uma questão financeira aí envolvida nessa aquisição de material didático, que eu acho grave. Grave mesmo, né? Da gente investigar isso como foi. Os cursos também, né? Online, eles vêm de algum lugar. E eu olhando aqui para os componentes eletivos, eu vou chamar a atenção aqui para um detalhe que me chamou a atenção de uma maneira assim que eu nunca imaginei parar nesse paradoxo e lendo isso no material de educação. Nós temos um componente eletivo proposto como conhecimentos científicos, tá? E a descrição nos documentos a respeito desse componente eletivo diz assim: a ciência e suas invenções ao longo do tempo. Para quem já se imaginou trabalhando em um laboratório ou em campo, participando de pesquisas, descobertas e invenções para melhorar a vida das pessoas. Este componente é para quem quer se aproximar do conhecimento científico e refletir sobre o seu impacto na sociedade. Bem, lendo essa descrição, eu fiquei me questionando o que nós ensinamos na escola que não é conhecimento científico, né? Porque até onde eu sei, quando a gente faz pesquisa, seja em sociologia, filosofia, matemática ou física, a gente está no âmbito do conhecimento científico, né? Eu sou professora, mas eu também fiz mestrado, fiz doutorado, também sou pesquisadora, também escrevo meus artigos. Então, assim, nós somos cientistas, né? Todos nós, professores. Então, em que momento a gente permite, né? E aí dá para ver que não fomos consultados, que se coloque isso como componente eletivo. Porque, que eu saiba, todos os trabalhos que a gente faz em todas as disciplinas têm que ser
dentro de uma afiliação de um campo de conhecimento. Então, eu acho muito grave também quando você desfilia, né, do campo de conhecimento. E aí entra essa questão do desrespeito do notório saber, que é o pior de todos, né? Porque não precariza, acaba, né, com a profissão docente. Para quê, então, o professor? E também fico muito receosa com essa amplitude que pode tomar o financiamento da educação pública, chegando, né, nas mãos da iniciativa privada. Sendo que é interessante, a gente quer dividir o dinheiro público com a iniciativa privada, que não divide nada com a sociedade na sua contrapartida de lucro. Não é? E não tem obrigação. Vive recebendo aí fomento, incentivo para não pagar imposto. E aí agora a gente vai repartir a nossa fatia de Fundeb, de financiamento. Congelou? Estão me ouvindo? Eu não sei se eu... Se desligar a câmera, mas se melhora. Ah, eu imaginei que tinha acontecido alguma coisa. Quem caiu fui eu, né? Quem caiu fui eu. Então, eu não sei, gente. Eu caí, mas ainda bem que você... Muito bem. Ainda bem que você está como tá. anfitriã, porque aí você segurou a sala. Vamos lá, concluindo, Priscila. Faz parte, né? Então, tá. Acontece, quando a gente faz ao vivo, né? Então, eu estava falando assim que tem toda essa gravidade, né, da dimensão do financiamento, da questão dessa divisão da parcela do que a gente tem de Fundeb, né, com essa iniciativa privada que nunca dividiu nada com a gente e que agora quer vir, né, com os interesses que a gente sabe. E também eu tenho uma preocupação grande com essa aquisição, né, que o governo do estado vem fazendo de materiais. Então, é muito tablet, né, muito notebook. E, gente, que dinheiro é esse, né? Onde que poderia estar? Então, assim, não tem infraestrutura isso, a nossa escola não foi aumentada, não temos laboratório de informática, não temos laboratório de ciências, não tem como implementar isso que eles querem. Os alunos estão muito desiludidos porque perceberam também que foram enganados, que não podem escolher muita coisa. Colocaram para as escolas, né, essa questão de que o aluno vai escolher entre aquilo que a escola puder oferecer, e aí sim, pensa-se na carga horária dos professores efetivos, porque né, também temos que pensar nisso, como que vamos ficar sem aula agora. No caso aqui de língua portuguesa, só língua portuguesa somos 3 efetivas na escola, nós tínhamos 2 ACTs, hoje já não se tem mais 2 ACTs, é um só. Então, quer dizer que no ano que vem, quando a gente perde mais carga horária no 2º ano, e depois quando a gente perde mais no 3º ano, eu fiz as contas, né, por mais que eu não seja professora de matemática, acho que vai chegar aí a uma professora dispensada, 40 horas, né? E aí quer dizer a que a gente já vinha comentando, a precarização do trabalho docente, né, ampliação da carga horária da jornada, tanto para a escola como um todo, fazer o horário virou um horror, porque você vai dar aula, a última aula da manhã, não pode dar a primeira da tarde, porque você está nos 2 turnos, aí você vai dar a última da tarde, não pode dar a primeira da noite, porque tudo começa uma coisa em cima da outra, a escola não para nunca, a limpeza também não consegue ser feita da maneira como deveria, não temos aí um conteúdo mínimo para o que é eletivo, então não se sabe também como vai fazer a avaliação desse processo, e o que a gente percebe é realmente perda para todos nós. Então, tanto do aspecto da gestão, quanto a organização da escola, o pessoal que faz o horário, nós professores, os alunos, estamos todos sofrendo nesse processo. E, ao mesmo tempo, com essa sobrecarga de vamos implementar, a data é agora, e acabou o prazo, e, ao mesmo tempo, a gente não conseguindo trazer uma qualidade para os alunos, né, e muita insegurança nesse processo. Então, essa é a contribuição que eu teria para dar, agradeço aí o espaço, e ficamos para o debate. Obrigada, meninas. Obrigada, Priscila. Obrigada, Priscila. Também muito importante o teu depoimento. A gente vai abrir agora inscrições, né, de quem quiser fazer alguma contribuição, pode ser levantando a mãozinha aqui ou se inscrever no chat, tá? A gente vamos acompanhando aqui para
para ver quem se inscreve. Mas, enquanto isso, bom, só para dizer que é resultado do golpe de 2016, né? Essa destruição do ensino médio é resultado do golpe que deram na presidenta Dilma, e aí eles vieram com tudo para cima, né? Além de destruir várias políticas públicas, né? A educação está nessa, né? Está nessa destruição, e o ensino médio mais ainda, né? E eu sei que tem pessoas aqui de outros estados, né? Da Rosângela, a Rosane, acho que já acabou saindo, lá de Sergipe também, o pessoal muito curioso, né? Praticamente essa destruição, né, que está acontecendo aqui, está acontecendo praticamente em todos os estados, né? Eu não sei o que vai ser da futura geração brasileira, entendeu? Se a gente não conseguir frear, né, revogar essa reforma no ano que vem, se a gente não conseguir eleger um outro presidente no dia 2, né? E para a gente poder revogar essa reforma e construir uma outra perspectiva de ensino médio. Eu não sei o que vai ser da educação brasileira e da sociedade brasileira, né? Na verdade, vai ser um caos. Mas a Ilone está inscrita. Vamos lá, Ilone. Ilone é vice-coordenadora do SINT, lá ela é Caçador, mas é do SINT estadual. Vai lá. Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Marta. Agradecer aí a explanação de todas as palestrantes, o Kleber aí com seus alunos. Muito bem colocada, né, essa problemática do novo ensino médio, mas eu só queria contribuir ainda, Marta, com mais um que eu não lembro de ter ouvido aí, mais um problema, né, quer dizer, 2 problemas que eu vejo, além de todos esses que foram colocados, a questão primeiro, a merenda escolar. Eu tive em escolas, a gente está visitando, estamos em caravana aí visitando escolas no estado, e eu tive em escolas onde a pessoa que estava organizando o lanche para os alunos, que é do novo ensino médio, a merendeira pegou licença, né, médica, né, estava doente, e a ATP da escola é que foi organizar o lanche. E aí ela cortava uma banana no meio e a laranja cortada em 4 pedaços. Quer dizer, além de isso se tornar um alimento não indesejável, né? Porque não desejável, porque já está sob risco, né? Cortando a fruta ao meio, né? Quer dizer, expondo a fruta, né? A outra contaminação. Né, essa situação. E outra que eu vejo que é um outro problema grande, Marta, quando se fala aí em diminuição do número de alunos nas escolas, o que se percebe também, o que até inclusive a gente tem se organizado para visitar escolas enquanto entidade sindical, e aí a gente já visualiza, se é novo ensino médio, não dá para ir à tarde, a gente tem que visitar ou no período da manhã ou no período à noite, porque no noturno tem muito aluno nessas escolas. Como o professor Kleber falou, com todas essas dificuldades, esses problemas, mas os alunos estão migrando para o noturno, porque não é aqueles que não podem ficar estudando o dia todo. E no período vespertino, a gente não encontra professor na escola, porque os alunos, a maioria é de manhã, aí à tarde tem muito pouco professor nessas escolas com o novo ensino médio. Então, quer dizer, se tornou, virou uma bagunça, não tem mais aquela organização de horário, como o professor, acho que foi o Kleber, não, ou foi outra professora que falou agora, essa questão do horário, com relação, inclusive, à alimentação, porque eles tem escola que fecha que para o meio-dia, tem escola que para 1 hora, tem dias da semana, enfim. Queria só contribuir com isso também aí, Marta. Valeu, obrigada. Obrigada a você, Ilone. Bom ter contribuído com isso. Vai lá, vereadora Marlina, de Brusque. Boa noite, Marta, e boa noite a todas, todos. Eu só gostaria de fazer assim algumas considerações, né? Iniciar dizendo, Marta, da relevância e da importância desse debate colocado aqui nesta noite. Eu sou uma professora da pequena infância, atuo uma vida inteira na educação infantil
e as consequências que a BNCC trouxe, inclusive para a gente dialogar currículo, escola, método, na pequena infância também, nesse contexto que ela chegou, que ela foi promulgada em 2017 na educação infantil e ensino fundamental, ela gera bastante, assim, passiva de muitas críticas. E eu vim até aqui porque os estudantes de ensino médio aqui do município de Brusque tem 12 escolas estaduais. E os estudantes dessas escolas, eles têm me procurado bastante em função do transporte, né? Do transporte, porque essa nova reorganização tem colocado a dinâmica da vida desses estudantes de perna para o ar. Então, essa questão do horário, essa questão de ter aula, e vocês talvez, né, não conheçam Brusque, mas Brusque, Marta sabe porque é dessa região aqui, a gente não tem um transporte coletivo, né? A gente tem um transporte fabril. O ônibus ele funciona de acordo com as fábricas e o restante da população passa muito perrengue. E esses estudantes me debandaram bastante. E eu, quando comecei a compreender a problemática do transporte, que já é histórica, mas eu percebi que ela foi acentuada por essas transformações aí no ensino médio, e acabei me deparando aí com essa reforma. E os estudantes que estudam à noite, eles falam de um aumento, eles falam de um quarto ano também, né? De tempo. Enfim, são várias as questões que estão colocadas e geram bastante insegurança. E aí, ouvindo os colegas aqui dialogar sobre essa questão, eu fico extremamente preocupada, porque quem será o estudante universitário, né? Quem conseguirá chegar à universidade nesses processos, aonde nesse processo tão esvaziado, porque as questões do ensino médio, elas são históricas, né, em relação à identidade do ensino médio, elas são questões históricas, mas quem será, né, como chegará, que perspectiva de futuro a gente tem diante disso? E aí, então, eu também me coloco nessa fileira de diálogo, de luta, em torno de pensar essa modalidade, e fico bastante apreensiva assim, com todas as falas que a nossa educação é um projeto, de fato, é um projeto de término, de extermínio da educação pública, de qualidade, né? Porque a qualidade, nessa hora, onde é que a gente vai falar de qualidade, né, gente? Então, assim, é um projeto especialmente forjado contra as pessoas da classe trabalhadora, que depende, né, da escola pública para acessar a educação. Então, é muito mais assim uma questão de considerar, de pontuar, de evidenciar a urgência de nós trazermos esse debate e fazermos aí proposições e pensarmos em outubro, quiçá em outubro, mudanças também, estancar essa sangria e pensar em outras perspectivas de educação. Obrigada, vereadora Marlina. Obrigada, é importante tuas contribuições. Vamos lá, Carla Delfino. Boa noite a todos, que aqui a gente ainda pode dizer isso, né? Ninguém fica incomodando a gente. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. O que eu acho é que em 16 anos de governo trabalhista e popular, a gente salvou algumas gerações, né? E mesmo assim, a gente sendo professor durante esse tempo, a gente também tinha algumas ressalvas sobre grandes coisas que a gente deveria ter feito nesse tempo. Mas tudo bem, o que ficou para trás, está atrás. A gente tem que se preocupar com o que vem pela frente. E o que me deixa extremamente preocupada, desculpa, é como eles destroem rápido o que se construiu em 16 anos. Nunca na história desse país a gente teve tantos campi do Instituto Federal
e tantas universidades abertas em função daquilo que vinha da escola, do ensino básico, e ia desaguar lá na frente. Porque essa era uma proposta não, um sonho do Lula. O filho de todo mundo pode ser o que ele quiser. E agora estão dizendo para essas crianças, eu acho que foi o Marcos que botou aqui, estão dizendo para os alunos que a culpa é deles? Estão dizendo. Estão dizendo que porque tinha uma falácia no tempo do governo popular de dizer, eu consegui o meu carro, a minha casa, as coisas que eu tenho dentro de casa, porque eu trabalho. Que gozada agora não consegue mais, não continua trabalhando, quem ainda tem emprego, porque quem perdeu o emprego está morando na rua. Então, as pessoas não se dão conta que tem um governo que está demolindo tudo. Ele não está demolindo só o ensino médio. O ensino médio é o que a gente está vendo de mais perto. Mas ele está demolindo tudo. Por isso que é urgente que realmente, se a gente conseguir pela primeira vez nesse estado, quem sabe eleger um governador que olha para a população, que realmente se interessa pela população, eu me lembro dele conversando com o Cinti e dizendo que ia fazer pela educação há 4 anos atrás. Mas, mesmo assim, escolheram o que está no governo, que eu não vou dizer o nome, tá? Mas o que eu acho é isso. A gente levou 16 anos para construir, vamos agradecer as gerações que nós salvamos, e quando eu digo nós, eu estava dentro da sala de aula nesse momento, junto com um monte de gente que está aqui também, certo? E eles, em 4 anos, vão demolir essa geração que a gente está preocupada. Desse menino que a Priscila acabou de dizer, dessa menina que a Priscila acabou de salientar, que em 2019 estava no 7º ano, que passou o 20 fazendo escola online, que a gente sabe que foi o que deu para fazer, a preocupação que a gente tinha foi o que deu para deixar, para as pessoas não perderem o emprego, para as crianças não perderem o contato, porque o lance não é nem o que se aprendeu, o que se deixou de aprender, é o contato. Em 2021, a gente volta de maneira híbrida, e agora esse cara pega e leva na cara um novo ensino médio, que é um bofetão. Pelo que vocês estão me dizendo, é um rico de um bofetão, certo? E eu vou me lembrar aqui, a Marlina falou uma coisa, como é que ele vai chegar na universidade? Marlina, ele não é para chegar na universidade. O ensino médio não é para chegar na universidade, o novo. É para ser peão. É para dar mão de obra barata para quem está enriquecendo. Sabe aquela coisa? Durante a pandemia, os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres? Ou seja, os ricos que estão mais ricos querem ficar mais ricos, mas eles precisam de mão de obra barata para ficar mais rico. Então, não é essa a intenção. Ninguém tem a intenção no novo ensino médio de instrumentalizar ninguém, de trazer as pessoas para o debate, de fazer pessoas críticas, como a Terezinha comentou. E aqui eu quero deixar uma frase do Suassuna que, para mim, é maravilhosa, que ele diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu estou nessa vibe. Eu quero ser uma realista esperançosa. E esperançar com todo mundo que está aqui, tá? Para que a gente realmente consiga trocar essa coisa que senta numa cadeira e acha que é um rei. Me lembra aquele personagem do Jô Soares, que rei sou eu, que rei sou eu, aquela coisinha idiota, ele é igual, uma coisa beócia, certo? Então, imaginar que a gente pode acabar com isso, mas nós vamos ter que trabalhar triplicado. Nós vamos ter que trabalhar, gente, principalmente vocês que estão nas escolas. Eu me aposentei, eu estou como coordenadora do Cinti Regional Blumenau, e todo dia chega todo mundo lá dizendo essas barbaridades, mas ouvir de vocês, que não são só de Blumenau, é super bom. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco, na mesma encrenca. Agora, as pessoas realmente têm que fazer isso.
tem que começar a dizer, não vou fazer, né, Terezinha? Não vou me negar, não, isso não é comigo. Onde já se viu inventar disciplina, cultura do corpo, não sei o que, germânica? Que isso, estão ficando tudo louco? É como disse a Priscila, ué, nós não somos todos levados pelas ciências da educação, sociologia, filosofia, arte, língua portuguesa, matemática, física. Nós não podemos ser menor daquilo que a gente é. Eu sou professora. Se tiver que voltar para dentro da sala de aula para ajudar a fazer isso, vou ter que voltar. Se eu tiver que sentar com uma equipe para organizar, vou sentar. E aí eu convoco todo mundo a gente fazer a mesma coisa. Mas antes disso, nós temos um árduo caminho pela frente até 2 de novembro. Beijo. Com certeza, Carla. Obrigada. Ó, nós temos a Terezinha se inscreveu e temos a Rosângela também se inscreveu. Eu queria propor que na fala da Terezinha, quem quiser falar ainda pode levantar a mão, tá? Que a gente garante a fala. Depois a gente precisa ter alguns encaminhados. Aí a gente passa a fala ainda para... Queremos ouvir um pouquinho a Raquel, a Priscila ainda. O Kleber acabou saindo, mas não tem problema. A Terezinha, não sei se vai querer falar depois de novo também, mas nós temos que ter uma posição sobre isso, tá? A gente até para propor para o plano de governo, né, do nosso candidato Décio, né? Porque o ensino médio é de oferta exclusiva do governo do Estado, né? É onde o governo do Estado tem plena autonomia, né, e obrigatoriedade de sua oferta, né? Por isso que nós começamos com esse tema, entendeu? Para a gente começar a propor coisas boas. Vamos lá, Terezinha, depois a Rosângela lá de Sergipe. Contar um pouco a história de lá. Fala. Olha, primeiro eu quero dizer uma coisa. Quando, né? Espero que sim, realmente o Décio assumiu, enfim, a primeira coisa que tem que arrumar é, como a Carla falou, inventar matéria, gente, do nada. Eu inventei porque tu é minha amiga, eu sou diretora e vamos inventar uma matéria. Não, cara, tem que sentar e dizer, tá, por área, sei lá, aqui no Oeste, o que a gente precisa dar, o que seria interessante para o aluno, isso é uma coisa. Pensar essas matérias eletivas, embora eu, Terezinha Cardoso, se você me perguntar, eu vou falar do fundo da minha alma que isso aí tem que sair. Tem que voltar, sim, a biologia, tem que voltar, sim, as disciplinas que eles tiraram a carga horária. Porque se já era difícil com aquelas, piorou com essa, sabe? Piorou muito, porque ficou a bel prazer. Mas eu estou com um livro aqui na mão que eu acho que todos vocês deveriam ler para diminuir um pouco a angústia de vocês, que é este livro aqui, ó. Pensa no livrão, que é isso tudo que nós estamos conversando do Bauman, que é sobre educação e juventude, né? E eu gostaria de ler um pedacinho que ele está falando aqui, que eu acho importantíssimo. Ele diz assim, ó, qual o papel da educação no mundo em que não há mais visão clara de futuro? Que função deve desempenhar os educadores quando os jovens se defrontam com profundas incertezas, quanto a sua sorte e a expectativa de uma vida estável? Né? Ou como falou a moça ali depois de mim, a questão da precarização. Aí ele diz, indiferentes às angústias da juventude, governos e tomadores de decisão limitam o financiamento da educação, deixando claro que o problema dos jovens não é mais prepará-los para o futuro, ou uma futura elite política e cultural da nação, mas apenas adestrá-lo para o consumo e como trabalhadores semi-escravizados. É isso que esse novo ensino médio está fazendo. E eu estou muito preocupada com a área da educação profissional, porque aí piorou muito, e muito mesmo. Se já era uma fábrica, imagine o que é agora. E mais grave disso é que as pessoas que só têm bacharelado, né, bacharel, enfim, elas não têm licenciatura, elas estão lecionando para essa galera. Elas pegaram o projeto de vida, elas pegaram e elas transformaram isso tudo, pensa num grande coach, mas um coach desesperador o que está acontecendo com a educação profissionalizante. Se já não era bom, piorou muito. O Marcos pergunta qual é a página do livro.
A página já é na entrada, é na aba, como é que a gente chama isso? Na orelha do livro, na parte Obrigada. Tá. Isso, queria chamar isso, na orelha, Marcos. tá? Mas esse livro é maravilhoso. Todos nós deveríamos ler este livro que está mostrando isso que o Bauman está falando da Europa, né? Ele está dizendo que não tem emprego para todo mundo e que não é para a gente botar na cabeça dos alunos meritocracia, porque a gente vai frustrá-los ainda mais. E aí um grande número de suicídio, e assim uma coisa vai levando a outra, né? Isso é muito grave, é isso que eu queria dizer. Obrigada, Terezinha. Vamos lá, Rosângela, bem-vinda aqui a Santa Catarina, lá de Sergipe. Que coisa boa, né, menina? Como é bom esse intercâmbio. Eu estou encantada aí com vocês. Boa noite a todas, a todos e a todes, porque eu estou me acostumando com essa nova linguagem. Mas, enfim, foi muito bom, muito feliz em estar participando. Eu, estudando um pouco sobre esta reforma e ouvindo a todos vocês, eu chego à conclusão que nosso foco mesmo precisa ser uma contra-reforma, porque o modelo que está implantado, ele está tão bem trabalhado para não nos contemplar, que não tem como remediar. Vejo, converso com os professores, analiso, ouço vocês, e não tem como você emendar aquilo que não vai resolver dentro do nosso projeto de mundo, né? Então, assim, ouvindo o nosso ex-ministro da Educação, o Haddad, ele já tem colocado em debate o rumo do ensino médio a partir de uma proposta profissionalizante no modelo dos Institutos Federais de Educação, que foi o que nós implementamos lá no nossos governos atrás. E eu não sei ainda como, mas penso que é preciso organizar esses professores, aí é uma tarefa dos nossos sindicatos, da nossa confederação, no sentido de entender a contra-reforma para além do espaço da escola. Ou a gente muda o governo, muda o projeto político, ou a gente não tem salvação. Nós vamos ver as escolas sendo privatizadas cada vez mais, porque a invasão já foi muito intensa, e é preciso compreender isso. A gente precisa ganhar a eleição. Nós precisamos mudar o projeto de país. Senão, a gente não mexe com a escola. E nós vamos ver, embaixo do nosso nariz, a destruição de um projeto de escola pública, que foi a nossa grande luta e continua sendo. Então, eu acho que esse é o meu entendimento. Se Rosiane está por aí, Rosiane é professora aqui do ensino médio, coordenadora, se ela puder contar um pouco da experiência dela aí na escola, que ela está numa luta também muito intensa, acho que seria muito importante. Demais, um abraço aí para todos. Obrigada, Rosângela, obrigada pela contribuição. Quer falar, Rosiane? Vou ser desafiada aí pela Rosângela. Acho que deve ter dado uma pequena saída. Boa noite, colegas. Está aí? Fala, querida. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo, pode falar. Conseguem me ouvir? Sim. Rosiane. Eu só não vou ligar a câmera, porque eu estou num momento aqui muito íntimo de janta. Mas, assim, queria complementar, assim, eu acho que eu fui contemplada em várias falas aí, né? Quando a gente vai fazer uma análise do chão da escola, né? Os impactos do novo ensino médio para o chão da escola. Mas gosto muito, eu não decorei o nome de todas, perdão, viu? De todos. Boa noite a todos, todas e todos, né? Mas não decorei o nome de todos que participaram. Mas eu acho que o currículo, né? Essa questão do currículo é uma discussão bem interessante, e eu acho que é uma pauta que deve estar no centro das discussões do novo governo, né, para uma contra-reforma, como a professora Rosângela falou. A diminuição da base, né, do conhecimento científico, eu acho que foi uma perda muito grande e tira do aluno o direito a esse conhecimento, né, como é que eu poderia dizer, universalmente construído, esse conhecimento acadêmico. Então, acho que um dos grandes desafios seria pensar, né,
esse currículo. Eu acho que o maior impacto hoje na escola, e os alunos têm me reclamado muito, é esse currículo flexível. É inflexível em que sentido? Em beneficiar quem? Né? Porque você tira do professor aquela formação para que ele foi, como é que eu poderia dizer, destinado, né, a ser professor de uma determinada área do conhecimento, um determinado componente, e tirar dele essa perspectiva de colocar em prática esse conhecimento. E aí, hoje, o maior embate na escola, eu, enquanto coordenadora, é o professor diz, eu vou ter que estar inventando disciplina agora, o componente o tempo todo, porque tudo virou componente no novo ensino médio. Então, protagonismo no estilo neoliberal, do que você pode, você consegue, só depende de você. Então, é um novo componente, e o professor agora vai ter que estudar para dar aula de protagonismo. Eu, enquanto coordenadora, tenho que dizer isso ao professor, mas eu problematizo, porque onde é que a gente fura esse projeto? Né? Onde a gente boicota esse projeto? Então, eu trago aí a visão de Paulo Freire, em um projeto que eu estou propondo, de Jovens do Amanhã na Escola, em que a gente vai trabalhar justamente o desenvolvimento dessa consciência crítica a partir de temas polêmicos, problematizando temas, né, que estão no centro da escola, como a questão da diversidade de gênero, quais são as chamadas da diversidade religiosa, nós estamos trazendo. Então, a gente problematiza e fura essa proposta a partir dessa autonomia, né, que a escola ainda tem. Eu digo ainda porque também pode ser um projeto, né? Rever a LDB e destruir essa autonomia. É um pouco da minha experiência, a gente sofre com a questão da merenda na escola hoje, do cansaço, do cansaço, né, da exaustão que é o currículo, porque o tempo todo você tem que estar em sala de aula, né, tendo lá um monte de disciplinas que você não entende bem para esse novo momento. Os alunos me questionam muito, é o porquê a gente tem que ter aula de estudo orientado, ter aula de protagonismo, ter aula de tutoria, porque isso virou componente, porque a gente não tem mais aula de matemática, de português, diminuiu, e aí a gente fica tentando convencer os alunos, né, de que é o melhor para eles, a gente sabendo que não é o melhor. Enfim, é mais ou menos um pouco da experiência que estou vivenciando aqui em Sergipe. Obrigada, Rosiane, pela tua contribuição. Não sei se vocês viram as manchetes hoje, nacional, 68% dos recursos do FNDE para os 5.800 municípios brasileiros foram para 8 municípios de Alagoas. 68%, escutem só, estava um debate hoje na Globo News, hoje à tarde, que eu liguei a TV e acabei pegando isso. 68% do recurso do FNDE para os municípios foi para 8 municípios de Alagoas. Lá do Arthur Lira, né? Que é a história do bolsolão lá do MEC. Tá? Mas eu queria passar para a Raquel. Raquel, fazer as tuas contribuições, depois de todos esses depoimentos. Né? Eu sei que a Raquel está ouvindo muito depoimento, né, nos estados, e isso eu sei que ela, que é uma estudiosa do assunto, ajuda muito, né? E também eu queria que você abordasse um pouco... A Marta, de novo, teve algum problema, tá? Oi? Consegue me ouvir? Está cortando, Marta. Está cortando? Está então, cortando. Vamos ver se agora tu vai. Tá. Antes não, agora sim. Tá bom. Passar para a Raquel, tá então. Passar para a Raquel também fazer as suas contribuições. E eu queria que você falasse um pouquinho também, Raquel, sobre a experiência dos institutos federais do ensino médio integrado à educação profissional. Acho que seria importante para a gente, porque eu acho que é a nossa saída agora para os planos de governo. Vamos lá. Bom, quero primeiro parabenizar os professores, né, e a organização do evento, que foi mais uma consolidação, né, que a reforma do ensino médio ela está sendo um fracasso em todos os estados brasileiros, né, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a colega Rosângela, né,
e a professora que apresentou, assim a gente sabe do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso, enfim, de vários estados brasileiros, o que é uma deforma, né? Uma coisa que realmente indescritível na prática. A outra questão, eu fiquei assim muito chocada com a questão desse novo vocabulário que está entrando nas escolas, né? É trilha, é isso, é coach, é projeto de vida, quer dizer, quem é que escolheu, quem é que mudou o vocabulário da educação? Não fomos nós, professores, nem os alunos, né? São essas instituições que estão aí vendendo esses produtos para secretarias do Estado. Então, a gente tem um novo vocabulário na educação que desconstitui toda a construção histórica que foi feita, né? Então, não temos mais disciplinas, temos trilhas, temos isso, temos aquilo e aquilo outro. A outra questão que me chamou a atenção e que eu gostaria de dizer, na fala da professora que abordou que a Secretaria de Educação não sabe nada, não é só em Santa Catarina, viu, professora? Em todos os estados as secretarias não sabem nada, porque não são as secretarias que estão fazendo a reforma, não são as secretarias que estão implantando. As pessoas da secretaria estão lá como fantoches, né? Para dizer que estão lá, porque quem está mandando e dizendo o que tem que fazer são esses institutos de todos os tipos que estão dentro das secretarias, inclusive fazer aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós não temos mais coordenadores, as CREs, né, que a gente chama, Coordenadoria Regional de Educação, não são mais professores, mesmo que indicados, são sujeitos que são se inscrevem, né? Qualquer um administrador, o engenheiro, tal, e são selecionados pela Fundação Lehman, tá? Então é por isso que eles não sabem nada de educação e não sabem nos orientar. Quer dizer, aqui Fundação Lehman, talvez em outros estados sejam outros. E em relação ao notório saber, eu acho que é uma observação bastante importante de algum professor que fez ali no chat, porque essa questão do notório saber, ela é crucial para a precarização do nosso trabalho enquanto professor, né? Ou seja, qualquer um agora pode dar aula, principalmente no itinerário de formação profissional, mas também isso abre um precedente para as outras áreas do conhecimento. Né? O professor de arte, de repente, o professor disso, daquilo outro. Então, essa questão do notório saber é uma questão muito séria para a constituição, né, da classe trabalhadora do professor. Né, para essa apropriação do conceito que, além da luta dos sindicatos e tal, os professores que estão entrando não têm mais, né, essa formação e esse entendimento que a gente faz parte de uma classe. Então, o notório saber é um outro problema sério que a gente vai ter que enfrentar. E em relação a uma outra questão que talvez não tenha sido tão abordada, mas que eu quero retomar, é a questão da gestão democrática, gente. A questão da gestão democrática da educação está sendo... A gente está passando por um período de desdemocratização da educação, ou seja, né, formalmente existe a democracia, a gestão democrática, mas na prática ela está sendo destituída. Cada relato, né, de cada professora, eu ficava pensando, gente, a nossa democracia está indo para o espaço, né? Então, essa questão do direito à educação como parte do conceito de democracia, né, como parte do conceito de gestão democrática, como parte do papel, né, da educação, como a gente vai construir uma sociedade mais democrática dentro de um outro projeto, que é isso, né? Se não ampliando direitos, se não materializando esses direitos em políticas construídas coletivamente, né? E isso se constrói como na experiência, isso é conteúdo da escola. E a reforma do ensino médio está tirando isso, a BNCC está nos tirando isso. Quer dizer, esse conteúdo democrático, coletivo,
né? Isso não está mais sendo nem olhado pelas escolas, porque não dá tempo, porque os professores não se apropriaram, né? E, enfim, então isso é, para mim, uma questão crucial. Como é que a gente aprende a ser democrático? É na escola, que é o espaço para fazer essa experiência, né? E é na escola que se aprende a ser democrático a partir dos professores, dos servidores, dos estudantes, das práticas pedagógicas que a gente propõe e faz, mas efetivamente. Então, uma escola que não tem grêmio estudantil, uma escola que tem um conselho escolar de fachada, ela não é democrática, né? Por mais que esteja lá no documento, por mais que a gente queira construir um sujeito participativo, etc., essa questão toda, se a gente não vivenciar isso dentro da escola, consequentemente, nós não construiremos daqui para frente uma sociedade democrática. Então, é muito importante essa disputa de projetos e troca, não só disputar o projeto, mas trocar o projeto. Porque se a gente não trocar esse projeto educacional, esse projeto de sociedade e esse projeto de país que está aí, nem educação democrática, nem sociedade democrática. Nós vamos ter tudo isso que a gente viu até então. Em relação aos institutos federais, né, qual é a nossa proposta? Né? A nossa proposta realmente é de ensino médio integrado. Um ensino médio que faz a formação do sujeito integral. E isso ainda não conseguiram nos tirar, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente está lutando, né, para que esse projeto permaneça e, inclusive, mostrando as experiências que a gente tem, né, para que a comunidade saiba o que a gente faz, é esse diferencial. Mas por quê? Porque até há um tempo atrás a gente tinha recurso, a gente tinha um salário razoável, né? A gente tem tempo para fazer reunião, quer dizer, não é reformar o currículo, é mudar a estrutura do ensino médio, entendem? O currículo é um detalhe, é a estrutura como um todo que precisa ser modificada. Tem recurso tecnológico, tem laboratório, quer dizer, isso à disposição dos nossos alunos. Então, isso é que faz realmente uma educação ser de qualidade. Não é para menos, né? E eu não gosto de falar nisso, mas eu quero já adiantar que os resultados dos institutos que são escondidos pelos governos, né, que são excelentes, são tão bons. Não é só porque tem um currículo, né, integrado, mas é porque tem a estrutura, tem um professor com salário razoável, tem a estrutura, né, física, tem a formação, tem uma série de questões. Claro que não é as mil maravilhas do cotidiano, né? A gente enfrenta também disputas, etc. e tal. Mas, em termos de modelo, nós não precisamos outro modelo. Nós temos como projeto de país, projeto de ensino médio, o modelo dos institutos federais, que é onde a gente faz a formação do sujeito integral, a formação do sujeito na sua integralidade, e que ele possa escolher, bom, eu quero ser um torneiro mecânico, eu quero ser um profissional da informática, ou eu quero fazer o vestibular, prosseguir os estudos, ou ser o que eu quiser, né? Porque a gente forma para isso, para que esse sujeito seja o que ele quer ser, mas com todo esse conteúdo apropriado, né? E aí as escolhas vão ser dele, mas com conteúdo, com formação humana integral, né? Com essa formação omnilateral de sujeito e com toda essa estrutura que até então, né, a gente e do governo federal. É a minha ou é a dela agora? Ao mesmo tempo, né, a partir do momento que também se